Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa 12ª ATPC da área de Ciência de Natureza, Matemática e suas tecnologias. Vamos sempre relembrar aqueles lembretes que são importantes para a gente otimizar a nossa transmissão e gravação. Deixar o microfone e a câmera desativados, deixar o celular no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. As dúvidas serão respondidas após a explanação. A formação será gravada e disponibilizada posteriormente. Ao final da formação, será disponibilizado um formulário para registro de participação e as dúvidas oriundas sobre temas não tratados podem ser realizadas ao final da TPC. Próximo slide, por favor. Hoje constitui temas da nossa pauta os avisos relacionados à política de indicação de novos acervos e boletim da diretoria de ensino, o organizador curricular, que eu vou falar sobre ele, aprender sempre, uma atividade aula 4, referente ao volume 3, descarte de lixo eletrônico, da PCNP Edna, e finalizando a pauta de hoje, o aprofundamento curricular em matemática e suas tecnologias, a matemática conectada com a PCNP Daniele. Próximo slide, por favor. Que a frase que trazemos hoje é: o mal só prevalece quando os homens bons nada fazem, do Edmund Burke. E na imagem nós temos uma pessoa tentando saltar, superar esse obstáculo. Trouxe essa imagem para relacionar com a frase da seguinte maneira: todos nós, dentro do nosso âmbito de atuação, temos nossos desafios, nossas lutas, nossas adversidades, mas nunca devemos perder a esperança, nunca devemos deixar de acreditar que, se hoje não foi um dia bom, amanhã com certeza ele será. E é essa mensagem que nós trazemos aí para vocês, professores, gestores, todos que atuam nesse front educacional. Próximo slide, por favor. Em relação aos avisos, aqui foi compartilhado gentilmente com a área de linguagens, a Alessandra Roncone, Alessandra Junqueira, Willy, Tanner e Nelif, para relembrar, né, dentro aí da nossa esfera de atuação, a política de indicação de novos acervos, tanto para os anos finais e para o ensino médio. Mobilização dos professores dentro da indicação técnica e literária. Os estudantes dos anos finais, indicar 5 títulos literários para a composição do acervo para o estudante. Os estudantes do ensino médio, indicar 5 títulos literários para a composição do acervo para o estudante. Estudantes do EJA, também indicar 5 títulos literários para a composição do acervo para o estudante. Já para os professores dos anos finais, a indicação de 5 títulos literários para a composição do acervo para os estudantes e 5 títulos técnicos voltados às práticas pedagógicas. Professores do EJA, mesma orientação, indicação de 5 títulos literários para compor o acervo dos estudantes e 5 títulos técnicos voltados às práticas pedagógicas. E para os professores do ensino médio, indicar 5 títulos literários para a composição do acervo para os estudantes, 5 títulos técnicos voltados às práticas pedagógicas e 2 títulos técnicos voltados para os itinerários formativos que a unidade escolar irá ofertar e consultar. E esse anexo está dentro do material de apoio do novo ensino médio. Próximo slide. Obrigado. Tá desligado o chat. Desligado, né? As datas aí relacionadas aos anos finais e ensino médio.
De 17 de agosto a 19, foi o período de orientação dos professores em ATPC, atividade já realizada nas escolas. De 16 de agosto a 19 de agosto, o período de mobilização do Grêmio Estudantil, também já efetuado. E até 3 de setembro, ou seja, até amanhã, sexta-feira, os docentes deverão enviar para o trio gestor a lista consolidada das indicações. Atenção, você poderá adaptar ao contexto da escola, ou seja, a lista que você elencou dentro aí da conversa com a gestão, com os seus pares, essa lista deve ser adaptada para o cotidiano escolar. Porém, as datas têm que ser estabelecidas. A digitação na sede vai ocorrer do dia 13 de setembro até dia 17 de setembro. Então, 17 de setembro é o último dia, a data limite para a digitação da indicação desses materiais. Próximo slide. Obrigado, Tânia. Do boletim da diretoria de ensino, onde o PCNP Luiz Figueiredo sempre compartilha conosco e com todas as UEs. O boletim contempla a data de 30 de agosto até 3 de setembro. Relacionado aos materiais didáticos. Os cadernos do aluno e do professor do terceiro bimestre do Aprender Sempre já estão disponíveis nos links abaixo. Então, esse material tem link do ensino fundamental e do ensino médio. Próximo, Tânia, por favor. Os cadernos do aluno dos materiais regulares, Currículo em Ação e São Paulo Faz Escola, estão disponíveis nos links abaixo, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Agora a gente vai começar a falar de fato sobre o tema da minha pauta, que é a questão do organizador curricular. Nas escolas que eu faço acompanhamento, junto com o PCNP Thiago Cunha, a gente vem observando a questão de como buscar esses materiais, o acesso, como ele pode e deve ser utilizado de forma a otimizar a rotina tanto das equipes gestoras quanto dos docentes. E pensando nisso, eu fiz um pequeno tutorial junto com a equipe para mostrar o caminho de como acessar esses documentos dentro aí da plataforma EDFAP. Então, na barra do Google, acessando o Google, você digita materiais EFAP. Ah, André, mas eu quero fazer uma busca mais efetiva, por exemplo, do material de apoio ou de formação. Basta acrescentar esse termo na linha de pesquisa. No nosso caso, materiais EFAP, após ser realizada a pesquisa, apareceu, nós vamos clicar nesse primeiro link aí, onde aparece materiais de formação EFAP, programa Currículo em Ação. Próximo slide, Tânia, por favor. A página que vai aparecer, após nós clicarmos no primeiro link do resultado da pesquisa, será essa que está aí na tela. Contempla na parte superior, à direita do logo de São Paulo, os itens, o currículo, documentos, materiais, recuperação e aprofundamento, fale conosco e visite a EFAP. Com o cursor, pode dar um clique aí, Tânia, por gentileza. Com o cursor, nós vamos em materiais, onde vai aparecer essa caixinha, onde está escrito Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Mais um clique, Tânia, obrigado. Direcionando o cursor para a esquerda, nós vamos em materiais de formação, as opções que aparecem na aba. Materiais de apoio e Aprender Sempre. No caso do acesso aos materiais da nossa TPC, nós vamos em materiais de apoio. E aqui eu trago um recorte dentro aí desses materiais de apoio, começando pelas habilidades essenciais, que é o foco da nossa atuação, tanto em sala de aula, quanto a nível administrativo e pedagógico, onde estão elencadas as habilidades essenciais de todos os componentes curriculares do ensino médio. O documento vem no formato PDF, onde o professor ou ele consulta em loco, quando realiza a pesquisa,
E tem a opção também de baixar, que geralmente ela se encontra no canto superior direito, onde o professor pode gravar, imprimir, ou até mesmo deixar salvo na sua área de trabalho para efetuar futuras pesquisas e considerações a respeito desse documento. Próximo slide, Tânia. A respeito do... Ô, Tânia, volta um pouquinho no slide anterior, por gentileza. Obrigado. Um ponto em comum dentro desses documentos aí, das habilidades essenciais, que eles vêm divididos em 3 colunas, 3 itens, que são a unidade temática do componente curricular, as habilidades, no caso, as habilidades essenciais elencadas para primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e os objetos de conhecimento do componente. Próximo, Tânia. Logo abaixo vem as habilidades do currículo paulista 2021. Nós temos as habilidades essenciais de ciências humanas, de matemática, de ciências da natureza e suas tecnologias, e as habilidades de linguagem e suas tecnologias. O que acontece aqui? Quando o professor acessa esse PDF, ele vai estar um pouco mais completo em relação ao anterior. De que forma? Ele vai estar dividido em unidade temática, as habilidades, e no caso da nossa área de ciências da natureza e matemática, vai estar elencado os objetos de conhecimento em biologia, em química e em física. Ou seja, esses objetos de conhecimento que vão ser trabalhados aí pelos docentes para aquela habilidade em específico, em especial. Próximo, Tânia, por favor. Continuando a rolagem da página, nós vamos ter os materiais referentes aos cadernos dos alunos. Observe aí no print que nós temos o volume 1, 2, e já temos também o acesso ao volume 3. Novamente, todos esses materiais se encontram no formato PDF, que podem ou ser consultados em loco ou baixados no computador ou notebook do docente. Dentro do caderno, os cadernos do professor, também nós temos a mesma divisão, volume 1, o volume 2 e o volume 3. Todos eles, novamente, no formato PDF. Próximo, Tânia, por favor. Uma dúvida bem recorrente que aconteceu nas formações e que alguns professores entram em contato com a gente é o seguinte: André, eu entrei na plataforma EFAP lá do Currículo Paulista, só que não aparece aquela barra que você comentou, que você mostrou para a gente, onde tem currículo, documentos. O que eu devo proceder? Eu estou acessando certo? Entra corretamente na plataforma? Está tendo algum tipo de erro, de bug? Não. Isso vai depender da configuração do aparelho que está sendo acessado. Por exemplo, quando eu faço acesso no núcleo, no meu Note, aparece a configuração como está descrita aí. Ou seja, aquela barrinha ao lado do logo de São Paulo aparece todos eles descritos, tá? Mas se isso não acontecer, o que a gente faz? Pode dar um clique aí, Tânia, por gentileza. O próximo slide. Se isso não acontecer, reparem que do lado do logo de São Paulo, em vez de aparecer o currículo, os materiais, aparecem 4 barras, bem à direita aí. E são nessas 4 barras que nós vamos clicar. Tânia, dá mais um clique aí, por gentileza. Onde apareceu essa setinha laranja. Quando você clica aí, o que vai acontecer? Vai aparecer aquele compêndio, aquela relação de materiais de documento, o currículo, materiais, só que de uma forma diferente. Tá? Tem uma pequena mudança no layout de exibição.
Aí muitos perguntaram, mas tem alguma diferença em relação a acessar os materiais na busca? Muda alguma coisa? Não, é somente o layout de exibição que muda. Todos os materiais que são buscados naquela primeira parte que eu mostrei, onde é descrito na tela inicial da pesquisa, todos eles aparecem também, só que de um formato, num layout diferente. Agora você está me ouvindo falar? Não, agora eu vi. Eu estou ouvindo você também. Só pedir o favor de deixar o áudio silenciado para a gente poder continuar. Muito obrigado. Tânia, o próximo. Dentro do organizador curricular, dentro dessa proposta que ela começou no final do mês de maio, início do mês de junho, onde após a equipe, junto com a chefia do núcleo pedagógico, a Andressa Foroni, nós sentamos e discutimos uma forma de poder auxiliar dentro do nosso estudo, de ter uma estratégia. Aqui curte o quê? Fica cozinhando. Exatamente. A aplicação do imunizante foi suspensa por falta de dose. E só será Por favor. André, por favor, ligue seu microfone. Liguei já, Dani. Pessoal, peço mais uma vez a questão do áudio e deixar no mudo. Muito obrigado. Como eu dizendo, esse trabalho que foi feito por toda a equipe, por todas as áreas do núcleo pedagógico, nós buscamos elencar, dividir o material aí nesses tópicos e também de nortear, auxiliar o professor e também a equipe gestora na gestão, na condução dessas habilidades dentro desse período atípico que ainda estamos vivendo, que é por conta da pandemia do Covid. Então, quando a gente, via DE, elabora os organizadores, é feito um estudo, uma revisão antes de ser enviado para as UEs, como que ele está dividido? Ele vem em 5 colunas. Vem as habilidades essenciais, as habilidades chamadas de suporte, os objetos de conhecimento ou tema, material ou situação de aprendizagem, e a nova coluna que agora aparece, que é chamada de interface. Todo esse material, no caso referente ao trabalho das habilidades essenciais, ele foi pensado justamente nesse período de pandemia, nesse período incomum, e teve como referencial o material que foi lançado no primeiro semestre do ano passado e que foi utilizado de forma mais efetiva, que é a recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Ou seja, todos os alunos nesse período de parada, até mesmo aqueles mais capacitados, que se encontram no nível adequado, avançado de aprendizagem, até mesmo eles tiveram ou têm as suas defasagens. Depende do seu nível ou a sua gradação de aprendizagem. E foi por todos os alunos que a gente pensou e elaborou esse documento. Sempre focado no quê? Nos materiais que nós já mostramos. Para a primeira série do ensino médio, é o currículo em ação, novo ensino médio, e para a segunda e terceira séries do ensino médio, é o São Paulo Faz Escola. Próximo slide, Tânia, por favor. Aqui eu trago um recorte do organizador curricular de Química do terceiro bimestre, que vocês já têm em mãos. O período, né, de aplicação, de aplicabilidade dele compreende 3 semanas, e nesse caso corresponde de 23 de agosto a 10 de setembro. E vamos observar o seguinte, aqui no de Química eu trago 2 habilidades essenciais. Habilidade essencial o que é? Como o nome diz, é aquilo que tem que ser, de fato, trabalhado, desenvolvido, ser compilado junto ao aluno. No caso aqui de Química, das 2 habilidades essenciais, vocês observem que para a primeira série do ensino médio, não existe a habilidade suporte. O que vem a ser a habilidade suporte?
é a habilidade que vai auxiliar o docente, o professor, a professora, justamente no desenvolvimento junto ao aluno da habilidade essencial. Quando não vem uma habilidade de suporte, o que o docente pode fazer? Ele, por conta daquele período, quando nós voltamos no segundo semestre, aquele período de retomada, de avaliação diagnóstica, de sondagem, de levantamentos de dados por sala, o professor pode, dentro aí de uma estratégia ou individual ou conversada coletivamente com a área, elaborar uma sequência de exercícios, elaborar uma leitura de um texto envolvendo a habilidade essencial, um link de um vídeo, uma pesquisa direcionada, justamente o quê? Para que a habilidade essencial ela seja de fato contemplada. Na terceira coluna, nós temos o objeto de conhecimento ou tema, que eles aí já vão ser específicos da área do componente curricular dentro do organizador, bem como o material ou a situação de aprendizagem. Próximo slide, Tânia. No próximo slide que eu trago um recorte do organizador de física da PCNP Edna, vocês já observem que no da Edna, para as duas habilidades essenciais que ela citou, que ela fez referência, já ocorre as duas habilidades de suporte. Tá? Então, dela já está mais direcionado aí para quê? Essa habilidade de suporte está apoiando o trabalho da habilidade essencial. Um ponto importante a dizer e ressaltar dentro do organizador, como eu já disse, ele tem a função de auxiliar, de ajudar a organizar de fato mesmo a melhor rotina das escolas, é que esse recorte das habilidades essenciais é o que vai ser cobrado na avaliação do SARESP esse ano, e que já estava prevista para o ciclo 2020 e 2021. Próximo slide, Tânia, por favor. A coluna nova que aparece no organizador é chamada interface. Como que eu faço para verificar todo o material na íntegra? Ou seja, como buscar, como efetivar essa busca dentro aí do site do EFAP. Próximo slide, Tânia. Novamente, a gente vai fazer aquela pesquisa dos materiais EFAP, continua na mesma lógica, só que agora nós vamos ali no ponto relacionado ao currículo. Vocês observem que quando eu coloquei o cursor ali, ele está achurado, não está branquinho como os demais itens ali do site. Colocando o cursor ali, vai aparecer as opções, tanto da educação infantil e ensino fundamental, e também para o ensino médio. Próximo slide, Tânia. Nesse slide, o que acontece? Observem que há uma diferenciação na cor, tanto do acesso ao currículo para as etapas de educação infantil e fundamental e para o médio. Quando você acessa, rola a página, os dois vão estar na cor abóbora. Só que eu estou com o cursor ali justamente na etapa de educação infantil e do ensino fundamental. Você clicando ali vai abrir um documento também no formato PDF, onde vão estar descrito o quê? Todas as habilidades, como são as estratégias para ser trabalhado essas etapas da educação infantil e do ensino fundamental. A mesma coisa acontece para o ensino médio. Próximo slide, Tânia, por favor. Onde agora a parte em azul, eu estou com o cursor, onde está o acesso ao currículo paulista da etapa do ensino médio. Quando a gente clica aí, vamos para o próximo slide, Tânia, por gentileza. Dentro do sumário lá do índice, essa tela que eu fiz o print corresponde à página 153, onde está lá descrito organizador curricular
da área de ciência da natureza e suas tecnologias. Observe o seguinte: todos esses documentos, a primeira observação, todos os documentos que eu citei até agora, eles têm foco no desenvolvimento das habilidades essenciais, que é o mínimo, vamos dizer assim, o mínimo previsto dentro desse período de pandemia. E quando a gente elaborou o organizador dentro desse novo formato, trazendo a coluna da interface, o que a equipe pensou como um todo? Bem, para uma determinada habilidade, o que vai acontecer? Quando nós temos a competência, aqui no caso, a competência número 1, tá? Essa habilidade, ela pode ser trabalhada de que forma dentro dos componentes curriculares? Se vocês observarem à direita, tem como vai ser utilizado dentro dos objetos de conhecimento em biologia, física e química, a mesma habilidade. Então, nas ATPCs UES, o que a gente sugere? Sempre quando for trabalhado o organizador, for feito o trabalho de conversa junto com a gestão, observar que para aquela habilidade que está sendo trabalhada, como que está sendo decorrer nas outras disciplinas. Por exemplo, professor de física, trabalhando essa habilidade do apresentar, representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, cujo código é EM13CNT101, ele vai conversar com o colega de química e de biologia, como que está sendo elucidado os objetos de conhecimento dentro da disciplina específica. Essa conversa, essa troca de experiências, ela tem que ser sempre pautada e sempre ser levada em consideração, principalmente dentro dessa nova formatação de ensino que nós temos. Lembrando que os professores de ciências do ensino fundamental e matemática, que já foi também perguntado a nós, mas André, não temos a parte referente a essas duas disciplinas, ciências e a matemática, relacionado com a competência, essa parte da interface, né? Vamos dizer que essas duas disciplinas, esses dois componentes curriculares, eles em si já encerram o quê? São consideradas como áreas únicas, mas nada impede que tanto ciências e matemática possam conversar com as outras áreas e buscar estratégias também diferenciadas que possam otimizar o trabalho e desenvolvimento das habilidades essenciais nos componentes citados. Eu encerro por aqui a minha fala e vamos abrir um espaço para algum comentário, alguma dúvida que venha surgir, que a gente possa estar auxiliando a todos. Desde já agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe também, Daniele, Edna, o Tânia aí, que é o nosso parceiro sempre aí na parte de tecnologias e digitais e de comunicação. Se alguém ficou com alguma dúvida ou não entendeu alguma parte que foi explicada pelo André, pode escrever tanto no chat ou abrir o microfone e fazer a pergunta. Isso. Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês. Tudo bem, Dani. Aham. Bom dia, André. Bom dia, Dani. Bom dia, Galvão. Seja bem-vindo. Eu não tenho pergunta, mas acho que a sua explanação foi muito clara, né? Você foi muito objetivo e ficou muito fácil compreender, né? O que você citou aí sobre a interface, sobre as habilidades essenciais de suporte, né? Então, muito bom trabalho vocês estão fazendo. Obrigado. Eu que agradeço, Galvão. E assim como vocês que estão no front, mesmo na linha de frente, né, a primeira linha, se houve alguma falha, se tiver alguma sugestão, pode apontar, porque a gente só caminha, a gente só tem a nossa função devido a vocês, que é justamente dar esse suporte, ter esse trabalho compartilhado,
esse trabalho de trocar ideias, porque vocês que nos fornecem mesmo os subsídios para a gente elaborar nossas estratégias. Muito bom trabalho aí, Galvão. Um abraço para todos aí na escola e tudo de bom para você. Obrigado igualmente para vocês. Obrigada, Galvão, pela contribuição. É sempre um prazer tê-lo conosco. Mais alguém gostaria de contribuir ou fazer algum questionamento? Só lembrando que, assim, todo o material que o André apresentou referente ao ensino médio, ele também é feito para o ensino fundamental. Então, a um ciclo de 21 dias, as escolas recebem esse organizador, que tem como finalidade auxiliar o professor na elaboração do seu plano. Então, é um material tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Alguma dúvida? Alguém gostaria de contribuir? Se não, eu vou passar para a dona Edna. Dona Edna, a palavra da senhora. Bom dia, companheiros de trabalho, todos que estão aqui na nossa TPC de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o descarte de lixo eletrônico. Essa atividade, ela está lá na aula 4, tá? É o descarte de lixo eletrônico. A página 54, Ciências do Nono Ano, o caderno do aluno, na página 141. Né? A unidade temática é Vida e Evolução. O objetivo do conhecimento é preservação da biodiversidade. O objetivo da aprendizagem: identificar o lixo eletrônico, os problemas causados pelo descarte indevido, propondo ações que buscam orientar as pessoas para o descarte correto desses materiais. A habilidade está aqui, a F09CI13, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, né, com base em análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Eu escolhi esse... Aliás, eu estou... Só um minutinho que enroscou o microfone aqui. Essa habilidade, EF09C13, o que eu trouxe hoje para vocês? É uma complementação para vocês quando vocês forem trabalhar essa aula 4. Então, é algo que vocês podem acrescentar na aula 4. Quando a gente faça de lixo eletrônico, eu não gosto muito desse termo, lixo eletrônico, porque lixo, a meu ver, é algo que não é reaproveitado, né? Algo que você vai mesmo jogar fora, que não tem utilidade nenhuma. Então, a gente costuma dizer resíduo eletrônico, tá? Então, aqui eu coloquei a página aqui onde está lá a aula 4, que é descarte de lixo eletrônico. O objetivo da aprendizagem foi que a gente já falou, né? Então, isso vocês irão ver lá no caderno do aluno. Então, primeiro uma definição, né? O que é o lixo eletrônico? Então, o lixo eletrônico são os smartphones, os tablets, os computadores, os videogames, refrigeradores, televisores, né? Os componentes que formam esses aparelhos, né? E esses aí são alguns exemplos de resíduos que compõem o lixo eletrônico, que eu já falei para vocês que eu não gosto dessa palavra lixo. Então, é resíduo eletrônico. E ela também é conhecida muito por e-lixo, e.lixo. Como também é chamado. Esses produtos exigem um período altíssimo de tempo para decomposição e possuem diversos componentes tóxicos para o meio ambiente e as pessoas, né? Aqui eu trouxe um gráfico aqui. Nós temos aqui os maiores produtores do e-lixo e depois os maiores recicladores de e-lixo. Então, a China é o primeiro que está lá no ranking, né? 7,2 milhões de toneladas, seguido pelos Estados Unidos, o Japão, a Índia, a Alemanha, depois vem a Grã-Bretanha em sexto. O Brasil está em 7º lugar de produção de lixo eletrônico, então 1,5 milhões de toneladas. Aí você compara a outra coluna lá, onde tem
os maiores recicladores. Então, a Suíça, de tudo que ela produz, ela recicla 74%. A Noruega, 74% também, a Suécia, 69%, a Finlândia, 55%. Né? E quando chega no Brasil, olha só que coisa triste. 3% desse 1,5 milhões de toneladas que ela produz, ela só recicla 3%. Essa tabela, o professor pode trabalhar em matemática, né, para fazer análise de gráfico, tá bom? O próximo. Desculpe. Bom, aqui tem também um outro gráfico, tá aqui um dos setores, né? Comportamento da nossa sociedade. Então, aqui tem o consumidor, né? Ele está ali com o carrinho cheio de coisas. Daí tem o destino do lixo eletrônico. Nós temos que 35% guardam, 25% doam, 19,5% vendem, 7% joga no lixo e 10% de outros, né? Isso daí é um comportamento do Brasil, do brasileiro. Aqui tem a linha, tem as linhas de segmento dos seus produtos. Então, nós temos a linha marrom, né, que a linha marrom são os televisores, inclusive curiosidade, né, marrom por causa dos móveis, né, da televisão, que é escuro, então ficou linha marrom. Então são os televisores, os monitores, DVDs, os produtos de áudio, câmeras, filmadoras. Daí vem a linha verde, que são os desktops, notebook, impressora, celular, monitor. E a linha branca é aquela que a gente tem na nossa casa, né, geladeira, os fogões, a lavadora de roupa, condicionadores de ar, como uma maioria é branca, então isso ele chama linha branca. Daí nós temos a linha azul, que são as batedeiras, liquidificador, forno elétrico e as furadeiras. O destino adequado do lixo, né? Então, qual que é o descarte correto para o resíduo eletrônico? Então, o descarte adequado do lixo eletrônico evita a contaminação do meio ambiente e doenças causadas por substâncias altamente tóxicas contidas nele. Daí vem a logística reversa, que desempenhada ao lixo, passa por algumas etapas. Ao iniciar pela reutilização e reciclagem, essa é a logística reversa, de alguns componentes, como o ouro e outros metais preciosos. Então, nós sabemos que lá naqueles circuitos eletrônicos, lá dos computadores, ele tem os metais nobres, né? Apesar do alto risco como é tratado o lixo eletrônico no Brasil, ainda é um problema de grandes proporções no nosso país. Agora, qual é a diferença entre coleta seletiva e logística reversa, né? Apesar de já serem temas bastante populares, que a gente já conhece, muita gente ainda não sabe a diferença entre coleta seletiva e logística reversa. Há quem acredite que os dois são a mesma coisa, ou então que possuem a mesma finalidade. A coleta seletiva e a logística reversa são duas ferramentas que elas são utilizadas pela indústria para atender a demanda de destinação eficiente de resíduos produzidos. Ambas são métodos viáveis de separação, segmentação, né? Separa por setor, a alocação para onde vai e a destinação final dos resíduos. Os dois conceitos se integram. Então, a logística reversa, ela não tem como ela existir sem a coleta seletiva. Na prática, a coleta seletiva é a primeira etapa da logística reversa. Uma vez que se ela não for realizada, o retorno do material descartado para o processo produtivo se tornará impossível. O que no caso da reversa, ela volta lá para o processo produtivo, lá onde foi produzido aquele aparelho. É a área da logística com foco no retorno de materiais já utilizados para o processo produtivo, visando o reaproveitamento ou descarte ecológico de materiais e a preservação ao meio ambiente. Daí, a coleta seletiva é apenas um processo de separação e destinação dos materiais de acordo com sua característica de reciclagem. Então, por exemplo, você tem uma pilha, uma bateria, né? Ela tem aquela parte de metal de fora e dentro você tem os componentes químicos. Então, separa os componentes que está ali dentro, o carvão, aqueles outros componentes, e a parte metálica, né? Uma vai para um lado, outra vai para o outro, tá?
Já a logística reversa é um processo mais complexo, que contempla também o retorno dos resíduos à cadeia produtiva. Então, ele volta lá na empresa que produziu, tá? Sob a forma de insumo ou produto final. Então, ela volta para lá como insumo, ela pode ser reaproveitada lá no início, lá na indústria, lá onde no processo produtivo. Essa é a reversa. Aqui nós temos um gráfico, não, uma forma de explicar como é que funciona a logística reversa. Então, temos a fabricação ali do material, do componente, ou da televisão, ou da geladeira. Nós temos ali a comercialização, o decomercializado, depois ele vai para o uso, nós usamos, depois descartamos, ele vai lá para o ponto de entrega voluntária, depois ele vai para coleta, vai para reciclagem, coleta e reciclagem. Então ele volta lá para a matéria-prima, volta de novo lá na fabricação. Então ele pode ter usado, por exemplo, no caso de uma latinha de alumínio, por exemplo, né? O alumínio volta lá para a fabricação. Então, a reciclagem do lixo eletrônico. Então, após a coleta, o processo de reciclagem do equipamento eletrônico se inicia por meio de uma triagem. Então, ali vai fazer a separação por componentes, que pode ser feita manualmente ou por computador. A separação dos equipamentos em condições de uso, que pode ser doado. De repente, você tem um computador, você pode fazer um upgrade nele ali e pode ser doado para instituições, para outras escolas. Dos que não podem ser reutilizados, tá? Desculpa. Separação dos equipamentos em condições de uso que pode ser doado, dos que não podem ser reutilizados, que vão para a reciclagem. Logo, os aparelhos são desmontados, né, e a carcaça, então você tem, por exemplo, a carcaça, a bateria, o vidro e as placas de circuito, que são separados, sendo dado um destino diferente para cada componente. Então, para onde vai o plástico, não vai o vidro. A carcaça ali, vamos imaginar, vamos pensar num PC, num computador. Ela é triturada e separada por material de acordo com a sua densidade. Tá? Depois disso, os resíduos podem ser vendidos para outras empresas que utilizam os polímeros. No caso, vamos dizer, ali são os plásticos, né? Presentes nesses objetos, bem como incinerados para gerar energia. Ele pode também ser usado para gerar energia, apesar que para gerar energia tem que ser uma empresa onde exista filtros, né, de gases, porque é como você tem, por exemplo, aqui em Suzano nós temos a Pioneira, né? Eu cheguei a visitar lá a incinerador da Pioneira. Então tem que fazer primeiro a lavagem do gás para depois soltar na atmosfera. Tá? Incinerados para gerar energia. No entanto, ainda suscita discussões, foi o que eu falei, devido às substâncias que podem ser liberadas a partir dessa queima, como a dioxina. Então, a dioxina, mesmo quando você faz um foguinho no seu quintal de casa, você está gerando dioxina, jogando para a natureza, para o meio ambiente. Ou pode ser derretidos e transformados em outro plástico. Então, esse plástico pode virar um balde, pode virar eu esqueci o nome agora daquele caninho que você usa para instalação elétrica, você coloca na parede, eu não me lembro o nome agora. Tá? Você pode ser usado para fazer varal, para uma série de coisas, esses outros plásticos, né? Esse material reciclado apresenta, segundo algumas pesquisas, desempenho satisfatório em testes de resistência mecânica. Então, para ele servir, por exemplo, para fazer na construção civil, ele pode ser, o plástico também pode ser utilizado, né? Você pode usar para fazer estrutura interna, o que ele não pode, por exemplo, ser para fazer estrutura externa, né? No caso da construção civil. Os materiais que são tóxicos, eles são colocados em tanques preparados para armazenar esse tipo de resíduo e são destinados a empresas especializadas. Tá? Ali, no caso, teria o mercúrio, por exemplo, o cádmio, eles estão também nesses circuitos eletrônicos, então eles já vão para outros lugares. Os vidros dos equipamentos possuem diferentes componentes, então no vidro também tem os componentes. Eles podem ser separados por tipo ou misturados e passam por um processo de moagem. Então, ele é moído e feito o tratamento, né? Porque ele pode ter um elemento tóxico ali.
sendo perigoso, sendo vendidos para a empresa que utiliza como matéria-prima. Já as baterias, elas são separadas e destinadas à empresa específica. Então, nós temos a empresa específica que só recebe as baterias, que farão o descarte correto ou reciclagem, tá? Aqui eu peguei um quadrinho de alguns dos elementos perigosos que podem ser encontrados, principalmente nos circuitos eletrônicos, né? Então, nós temos o chumbo, que é o componente dos computadores e celulares, os impactos na saúde, danos ao sistema nervoso sanguíneo. Daí tem o mercúrio, nos computadores, monitores e TVs de tela plana, danos cerebrais e ao fígado. Tem o cádmio, também tem nos computadores e baterias dos notebooks, danos aos ossos e nos pulmões. O arsênio, celulares, danos ao sistema nervoso, doença de pele e pode causar câncer de pulmão. Berilo, computadores celulares, que causam o câncer do pulmão. Então, esses elementos eles estão todos presentes nos circuitos. Bom, eu peguei aqui o chumbo. O chumbo, o bário e outros metais pesados presentes na TV, monitor e câmeras quebradas e despejadas no solo, eles possuem capacidade para atingir as águas subterrâneas, tá, do ambiente, contaminando-os. Esses mesmos materiais liberam ainda o fósforo tóxico. Então, o chumbo pode contaminar a água. Mercúrio e o cádmio, entre outros elementos presentes nas placas de circuito impresso, eles emitem gases poluentes tanto no ar quanto nos rios. Então, por exemplo, o mercúrio, quando é queimado, aquele vapor de mercúrio, ele é altamente tóxico. Os chips e outros componentes banhados a ouro ainda possuem substâncias como os hidrocarbonetos, que são os hidrocarbonetos são os derivados do petróleo, né? Que quando ele tem contato com a água, o que ele faz? Ele vai acidificar, ele vai deixar a água ácida dos rios, né? E com isso ele vai matar os animais que vivem lá. No caso, por exemplo, os peixes, né? A fauna e a flora do rio, devido a essa acidez da água. Quer dizer, ele altera o pH do rio. E a queima de equipamentos compostos dos hidrocarbonetos, com os fios de cobre. Então, o fio de cobre não é o cobre em si, mas sim o plástico, né, que tem ali que encapa o cobre, o fio. Ele, quando é queimado, a gente vê muito isso, o pessoal queimando para poder vender depois só o cobre, né? Então, é a forma que eles têm de retirar o plástico com a queima, utilizando em máquinas computadores. Eles atingem o ar, a água e o solo, né? Também através da emissão do que eu falei, dos gases ácidos. A trituração desse equipamento para reuso gera emissões novamente de dioxinas bromadas, que eu já falei para vocês, são as dioxinas lá resultantes da queima. Os hidrocarbonetos, que a gente já falou, e os metais tóxicos, né? No caso, por exemplo, o mercúrio. Aqui nós temos um desenho ali de como que fica a reciclagem, né? Lá, olha, vai toda moída ali, né? Aqui embaixo tem os circuitos eletrônicos. Então, 10 razões para reciclar o resíduo eletrônico. Primeiro, qual é a vantagem? A reutilização de metais preciosos, que nós falamos que tem ouro, prata, platina e etc. A geração de empregos, é claro, a usina de reciclagem, ela vai gerar emprego. A economia de energia, você vai gastar menos energia. Proteção dos seus dados, né? Os dados que tem lá no seu PC ou no seu celular. Movimenta a economia. Redução da poluição da atmosfera. Conservação da água. Alívio dos aterros sanitários. Porque ele toma espaço. Você pega uma televisão, joga lá no aterro sanitário, você vê como ela toma um espaço enorme. Então, está na lei. Qual é a lei? É a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei de 12.305 de 2010. Nós temos depois uma alteração nessa lei em 2020, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente. E é uma questão de cidadania, é claro, né? Essa é uma das mais importantes, né? Uma cidadania. No Brasil, vamos falar um pouquinho em nível de Brasil. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei que eu já tinha falado, 12.305 de 2010, ela atribui ao fabricante a obrigação de dar destino
processo também chamado de logística reversa, volta lá na cadeia produtiva. Cabe aos proprietários dos equipamentos entregá-los para que possam ser corretamente descartados e reciclados. Depois tem um decreto número 10, que eu estava falando para vocês, 10.240, que é de 12 de fevereiro de 2020, que ele normatizou o sistema de logística reversa no Brasil. Ele estabelece um percentual de equipamento a serem coletados de município com serviço de logística reversa, visando a chegar a 400 cidades até 2025. Então, cada cidade dessas deverá instalar um ponto de coleta a cada 25 mil habitantes. Então, se a cidade tem 50 mil habitantes, ela obrigatoriamente tem que ter 2 pontos de coleta desses materiais. Ok? Então, um levantamento do Sistema Nacional de Informação sobre o saneamento, ele indica que apenas 724 dos 5.570 municípios brasileiros coletam e descartam o lixo eletrônico, tá? De forma adequada. Você imagina, um país com 5.570 municípios, apenas 724 que tem esse olhar para a reciclagem, né? A coleta e a reciclagem. A preocupação não é só no Brasil, o destino do lixo eletrônico no mundo também é um grande problema. Isso no mundo todo, como nós vimos lá naquele gráfico que nós passamos lá no início da apresentação. Aqui vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, né, que nós tivemos agora, esse ano, 2020, a Olimpíada do Japão. Então, muita gente não sabe, mas as medalhas das Olimpíadas foram feitas com parte de celular e computador reciclado. Então, as medalhas de ouro, prata e bronze foram feitas com elementos metais nobres que foram retirados do celular e computador. Então, além da beleza da apresentação inicial, as Olimpíadas de Tóquio também ganharam pontos pela consciência ambiental, pois a medalha foi produzida com o uso de metais reciclados de aparelhos eletrônicos. Então, isso aí foi um boom no mundo todo, né? O mundo inteiro comentou, a imprensa toda comentou dessa iniciativa tão oportuna, né, do Japão. Assim, o ouro, a prata e o bronze, encontrados em componentes como as placas de circuito de computadores, celulares e câmeras digitais, por exemplo, foram reaproveitados. Então, para eles conseguirem fazer todas as medalhas, eles coletaram durante alguns anos antes da Olimpíada, eles coletaram 78 mil toneladas de lixo eletrônico. Tá? E desse material foram extraídos. Quanto que eles conseguiram tirar de todos esses 78 mil toneladas? Eles conseguiram tirar 35 quilogramas de ouro, 3,5 mil quilogramas de prata, 2,2 mil quilogramas de bronze, que foram utilizados para a confecção de 5 mil medalhas para o evento multiesportivo, segundo o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional. Aqui, vamos falar um pouquinho, para a gente quase terminar a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho de Pindamonhangaba, né, onde nós podemos descartar o nosso celular velho de casa, nosso computador que não serve mais, e outros aparelhos. No Shopping Pátio Pinda, o ponto de coleta de lixo eletrônico e eletrodoméstico, por meio de uma parceria da Prefeitura de Pinda, que é o Departamento de Secretaria de Meio Ambiente aqui de Pinda, e o Shopping e a ABRE, que é a Associação Brasileira de Reciclagem Eletrônico e Eletrodoméstico, né? Então, eles têm lá um ponto bem na entrada ali, se você entra no shopping, do lado direito tem um posto de coleta, e ele funciona até à noite, acho que final de semana, tudo tem um horário certinho lá que você pode levar esse material e descartar lá, né? Depois tem outro local também, que é lá na FATEC, né? Quem mora lá pro lado de Moreira, tudo fica longe para o shopping, pode passar ali na FATEC e deixar. Então, o ponto é o primeiro local que o município está implantando para dar início às ações de logística reversa em Pindamonhangaba. No coletor, a população pode depositar seu lixo eletrônico, eletrodoméstico, celular, bateria, pilha, eletrodoméstico em geral, ar-condicionado, liquidificador, tudo isso você pode ser depositado lá num container localizado na área externa do shopping e também e na Drogaria São Paulo também, esqueci de falar, lá eles pegam pilhas e baterias, tá? Essas pilhas pequenininhas que a gente usa em casa, aquelas pilhas,
no controle remoto, tudo você pode deixar na drogaria São Paulo. Ou também pode passar na FATEC e deixar lá. Inclusive, a FATEC também recolhe aqueles lacres de alumínio, tá? Lá, aqueles lacres também, eu já deixei lá várias garrafas PET cheias de lacre lá na FATEC. Tá, ok. Então, é o posto de entrega voluntária da FATEC Pinda. Ok? Aqui, eu coloquei aqui duas atividades, uma atividade de ciências. O que é essa atividade? São dois textos. Um texto que fala sobre o perigo do chumbo na água, tá? E do outro, a contaminação por mercúrio. Contaminação do solo e da água. Ele fala um pouco, esse do mercúrio, ele fala um pouquinho sobre a contaminação dos rios no garimpo, né? Porque vocês sabem que o mercúrio ele é usado na extração do ouro, principalmente quando você pega o ouro extrai o ouro do rio, você coloca o mercúrio, porque o mercúrio ele agrega ao ouro e depois fica fácil para eles retirarem o ouro. Mas, infelizmente, eles têm que fazer o quê? Eles colocam um maçarico, né, para poder depois fazer vapor. Como o ouro já está grudado no mercúrio, eles colocam um maçarico, e esse maçarico, então, vai fazer o ponto de fusão do mercúrio é menor que o do ouro, então ele vai virar uma fumacinha, vamos dizer assim, né? Ele vai evaporar e vai ficar só o ouro. E nisso ele polui a atmosfera, como ele polui o rio também. Então esse texto ele fala mais ou menos sobre isso. O do chumbo, ele fala daqueles encanamentos que nós tínhamos nas casas antigas, tinha aqueles encanamentos que a gente chamava encanamento de ferro, né? Tá? E ali tem muito chumbo, então havia uma série de intoxicação. Tem um caso até que aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, então esse texto fala mais ou menos sobre isso. E também conta a história do Beethoven, né? Que o Beethoven também se contaminou, né? Devido à canequinha que ele tomava lá, e tomava o seu vinho numa canequinha que tinha chumbo. E o álcool, ele ficava contaminado com chumbo e ele tomava esse vinho e ele acabou diz que ele ficou meio doidão do jeito que ele ficou lá, né, o surdo e tudo, devido ao chumbo que estava lá. Então, esses dois textos eu retirei, eu já trabalhei com eles na escola, e eu não coloquei, tinha umas perguntas, eu tinha elaborado algumas questões, algumas perguntas, mas eu não deixei as perguntas ali, eu deixei a critério do professor. Ele, depois lendo, ele pode elaborar algumas questões para colocar ali nesses dois textos, tá bom? O André vai colocar, quando ele vai colocar para vocês, quando ele mandar o material para vocês, eles vão mandar os textos, daí se vocês quiserem utilizar, esteja à vontade. E para encerrar, eu estou à disposição aqui no núcleo, se alguém quiser tirar alguma dúvida aí depois no chat, ou se precisar de algum material ligado à área de reciclagem, à área de resíduos, se quiser, eu estou à disposição aqui no núcleo, tá? Tá bom, gente? Muito obrigada. Um bom feriado para vocês, tá? Que vocês descansem bastante e fiquem com Deus. Um abração para todo mundo aí. Tchau, gente. Então, o nosso último item da pauta é o itinerário formativo da área de matemática e suas tecnologias, que é matemática conectada. Todo o material utilizado na nossa apresentação, ele está lá no site Novo Ensino Médio. Vocês podem acessar lá, tem até a matriz, apesar que eu já trouxe ela recortada, mas lá também vocês vão encontrar a matriz da composição desses itinerários. Pode passar, por favor. Então, a matemática conectada, apesar de ser um itinerário formativo único, voltado para a área de matemática, é um dos itinerários que mais tem componentes de todas as outras áreas. Então, vocês vão ver que ela traz bastante o conceito de desenvolvimento social, pessoal, cultural e econômico. E ele traz questões bem dinâmicas para serem trabalhadas. Em algumas das unidades, elas trazem a questão financeira, né, como uma organização financeira pessoal, o mundo do trabalho, desenvolvimento do pensamento computacional para a criação de games e quiz,
ela traz uma parte de simulação e bastante matemática aplicada, a parte de engenharia e obras de arte. Pode passar, por favor. Então, dentro desse itinerário, a primeira unidade curricular, ela é sobre educação financeira sustentável. Ela vai ser desenvolvida no primeiro semestre da segunda série. Então, vão ter várias escolas iniciando esta UC o ano que vem. Ela é uma UC que ela traz 4 componentes curriculares, e cada componente curricular aí tem a sua distribuição do número de aulas, totalizando 10. Dentro dessa unidade curricular, ela vai trabalhar bastante a questão da área financeira e a aplicação disso em situações reais. E traz também bastante a questão da estratégia de planejamento e a projeção de um futuro de modo sustentável. Então, no próximo slide, tem aí os 4 componentes que compõem essa unidade curricular. Então, o primeiro componente é educação financeira em conexão. Nesse componente, vão ser os professores de matemática ou de física que vão poder lecionar. Ela traz bastante questão da matemática financeira, então traz conceitos de amortização, fluxo de caixa, inflação, IPCA e NPC, planilhas eletrônicas e simuladores de cálculo. No componente 2, ele já traz uma questão da conexão empreendedora, uma cultura empreendedora, carreiras voltadas para inovação do comportamento empreendedor, desafios do mundo contemporâneo na perspectiva de toda voltada para empreendedorismo. Também vai ser um componente lecionado ou pelo professor de matemática ou pelo professor de física. O componente 3, ele traz sobre fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Então, ele vai buscar aí uma parte da física sobre cinemática, gráficos de potência versus tempo e conversões de unidade de medida. E esse componente, prioritariamente para o professor de física e depois para o professor de matemática. No componente 4, a influência da mídia no consumo dos jovens, com 2 aulas semanais, ela vai trazer aí alguns saberes estéticos e culturais, parte da história da comunicação visual, a influência da mídia no consumo, marketing, suporte de materiais, logotipo, slogans, jingles, todo um processo de criação. E tanto que ele começa aí pelo professor de artes e depois o professor de matemática. Nossa! Letícia, peço a gentileza de desligar seu microfone. Aí ela vai... Obrigada. Na unidade curricular 2, vão ser tratados a questão de jogos de estratégia à criação. Então, novamente, aí, a parte de artes envolvendo, trabalhando ali o pensamento computacional, a questão de criação de games, com o objetivo de resolver problemas, né? E um estudo de matemática para o cotidiano. É uma unidade curricular com 4 componentes, que será desenvolvida no segundo semestre da segunda série. Então, ela traz para uma carga horária aí totalizando 10 também, como todas as outras. Pode passar, por favor. E daí os seus componentes, conexão lógica, eu e o mundo, ele é voltado lá pela questão computacional,
sequência, laços de repetição, variáveis e condições, algoritmos e fluxogramas, para, inicialmente, professor de matemática e depois o professor de física. O componente 2, que é geometria dinâmica, ele traz a questão de programação, software de geometria dinâmica e programas gráficos. Possivelmente, GeoGebra esteja incluído aí dentro desse componente. E daí a estrutura lógica da criação dos jogos, inicialmente para os professores de matemática ou física. No componente 3, universo elétrico do mundo dos jogos, ele vem trazendo aí a questão da eletrodinâmica, circuitos elétricos, eletromagnetismo, força e indução eletromagnética. Ele traz inicialmente o professor de física e depois o professor de matemática. No componente número 4, designer de games, ele vai trazer uma questão da história do desenvolvimento de games, a ideia de criação de materiais, ferramentas, suportes e procedimentos digitais, elementos de linguagem, bem como cenários, personagens, enredo. Ele traz aí a questão inicialmente, o professor de arte e depois o professor de matemática. Esses dois primeiros unidades curriculares que eu falei, elas serão para a segunda série do ensino médio, e agora eu vou começar as unidades para a terceira série do ensino médio. Pode passar, por favor. Dentro dessa unidade curricular 3, ela traz certeza e incertezas. Para que serve a probabilidade? Então, ela vai trazer a questão dos experimentos aleatórios e imprevisíveis dentro de um processo de investigação científica que traz toda a questão de pesquisar, analisar, propor soluções, refazer aquilo e a aplicação na comunidade, no meio social, a partir dos conceitos matemáticos. Nessa unidade curricular, ela tem 3 componentes. Dentro dessa unidade curricular são 3 componentes. Eles são tendências e decisões, com 5 aulas semanais, determinismo e as surpresas do mundo quântico, 2 aulas semanais, e estudos de demografia. Pode passar, por favor. Então, no primeiro componente, ele vai trazer a questão da parte estatística e probabilidade dos eventos, dentro de amostras de probabilidade e não probabilidade, estudo de gráficos e diagramas. Então, inicialmente, professor de matemática e depois física. No componente 2, mecânica quântica, princípios da incerteza e a dualidade da onda-partícula, voltada aí para o professor de física. E o terceiro componente, ele traz o estudo da demografia, estrutura de população, composição por sexo e idade, taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, evolução, demografia, políticas públicas, questão da população, meio ambiente, censos demográficos. E daí vocês vão ver que esse componente, ele é para ou o professor de geografia ou história. Próximo, por favor. A unidade curricular 4, de olho na geometria, ela também será desenvolvida lá na terceira série, no primeiro semestre, e ela traz uma proposta de ampliar ali os conhecimentos, as percepções sobre geometria presente no cotidiano, presente ali ao redor das pessoas. Então, ele vai trazer a abordagem através de processos criativos, de investigações
científicas, no quesito de pesquisar e analisar formas estatísticas, ou em movimento, em construção, na arte, na sinalização, voltando também uma parte para a construção civil. E daí, dentre outras possibilidades que podem ser desenvolvidas. Ela terá também 3 componentes curriculares, o componente Geometria, Diferentes Olhares, com 5 aulas, Geometria e Equilíbrio, 2 aulas semanais, e Geometria Criativa, 3 aulas semanais. Pode passar, por favor. Dentro do componente 1, ele vai trabalhar a geometria da transformação, sólidos, polígonos, regulares e não regulares, geometria dos fractais e cartografia. Inicialmente, professor de matemática e física. Depois vem para a unidade 2, sobre geometria e equilíbrio. Então, tem a parte do centro de massa, força gravitacional, força normal, força de atrito, e isso, inicialmente, professor de física e depois matemática. Dentro da geometria criativa, vai se trabalhar os conceitos estéticos e culturais, as figuras geométricas na arte, o mosaico, vitral, mandalas, estamparias, joalheria, tatuagem, elementos da linguagem, como o papel das figuras geométricas na arte, simetria, assimetria, processos de criação e produções visuais. Então, inicialmente, o professor de arte e depois o professor de matemática. Pode passar, por favor. Dentro da unidade curricular 5, ele traz conexão, matemática na natureza e na arte. É uma unidade curricular que ela vai trazer sobre o movimento dos planetas, o custo e o lucro de uma empresa, a representação de ondas do som, quando ouvimos uma boa música. Ele vai ter um contexto ali bem amplo na situação do modelar de diversas linguagens, ou diversas linguagens matemáticas que podem ser utilizadas, voltada também para os fenômenos da ciência no mundo real. Então, ele traz as ciências em conexão, com 5 aulas semanais, nas ondas da ciência, com 2, a música e a matemática. Pode passar, por favor. Então, no componente 1, ele traz a questão das funções relacionada à modelagem de fenômenos naturais, econômicos e sociais, sistemas lineares relacionados à modelagem da otimização de diferentes situações. Então, inicialmente matemática e depois física. O componente 2, ele vai tratar velocidade de propagação de uma onda, comprimento de onda, frequência, ressonância, timbre, altura e intensidade. Primeiro física e depois matemática. No componente 3, a música e a matemática, ele vai trazer uma continuidade dos saberes estéticos e culturais, e daí, nesse momento, ele vai ser aplicado a questão da linguagem e propriedades do som, altura, timbre, duração, intensidade, combinadas com elementos do som, melodia, harmonia e ritmo, e buscando lá integrar ao som produzidos pelo humano, pela natureza, por questões mecânicas, e tudo isso dentro de um arranjo de criação. Talvez trazendo aí a questão dos arranjos musicais e ideias de músicas. E daí inicia-se a ideia com o professor de arte ou o professor de matemática. Obrigada, Tânia. Dentro da unidade curricular 6 e última, ele vai trazer aí uma integração entre o mundo do trabalho e a investigação matemática, a geografia e a física.
numa inserção de melhorar o universo. E pensando também na questão das avaliações externas do Enem ou outros processos seletivos. Então, ele traz tendências e decisões, com 5 aulas semanais, determinismo e as surpresas do mundo quântico, 2 aulas, e estudos de demografia, 3 aulas. Pode passar, por favor. Então, no componente 1, as estratégias e as metodologias de resolução de problema, voltados para trigonometria, geometria plana e espacial, razão, proporção, estatística, entre outros. Veja que essa parte ela vai ser desenvolvida na 3ª série. E a parte de trigonometria, antigamente, trabalhava-se na 2ª série. Depois, o componente 2, otimizando a rota. Então, estratégias voltadas aí para mecânica, eletricidade, terminologia, óptica, magnetismo, física moderna. E daí esse para o professor de física. E o 3º e último componente, atualidades, trabalhando cidadania, desenvolvimento sustentável, economia mundial e a brasileira, a sociedade do consumo, consumo das culturas, fontes de energia e alternativas renováveis para o professor de geografia ou história. Esse itinerário, ele trouxe bastante composições. Então, dentro dele, nós vimos aí questão do professor de matemática, professor de física, que é ciências da natureza, depois professor de artes, que é dentro de linguagens, professor de geografia e história, que é dentro de ciências humanas. É um itinerário bem rico, bem completo, com todas as áreas, apesar dele ser um itinerário voltado para a área de matemática. E daí trazer o conceito que matemática está ligada a todas as áreas. Pode passar, por favor. Então, nós deixamos aqui todas as fontes utilizadas nas apresentações, tanto do André quanto da dona Edna e na minha. Eu agradeço a presença de todos. Pode passar, por favor, Tânia. Então, está aí o link de presença. Vocês já podem preencher. Eu agradeço a presença de todos. Nós estamos encerrando a nossa TPC. E daí, só para finalizar aqui, tem uma fala da Rebeca, que ela adorou esse itinerário e que pena que a escola dela não o escolheu. Já coloquei o link de presença no chat. Então, quem tiver acesso ao chat, pode pegar por lá o link de presença. Quem não tiver acesso ao chat, pode pedir, após o almoço, o link para o coordenador, para o vice, que nós estaremos enviando para as escolas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade.